Deus me deu uma imagem, e essa imagem veio evoluindo. Uma parte dessa imagem eu já falei com vocês, inclusive está no livro, Na Trilha da Cura. E outra parte Deus está me dando dessa imagem, e com certeza vai me dar muito mais. Daquele menino, que depois de uma tempestade violenta, como aquela de anteontem, de manhã, ele saiu na varanda da fazenda e gritou para o avô: vô, corre aqui! Vô, vem ver, vô! Como é que o senhor explica que essa figueira, essa árvore que gastava 4 homens para abraçar o seu tronco, como é que essa figueira tombou, vô? O vento derrubou a figueira, vô! E como é, vô, que aquele pezinho de bambu, tão fininho, como é que aquele pezinho de bambu não caiu, vô? Aí o vô pôs ele aqui no cangote. Pô, vem cá. Aí foi lá na figueira, mostrou a figueira. Falou: nossa, vô, ela está oca. É, filho, com o tempo a figueira foi ficando oca. Vô, mas não parecia. É por causa da casca, filho. Tinha uma casca muito grande. A gente não via, se olhava para a figueira, ela estava lá, metidona, poderosa. Achou que era muito importante. O vento, ele falou: é, vô, mas o bambu também é oco. Aí o vô gostou mais ainda. Falou: então vem cá. Aí chegou lá no bambu, bambuzinho pequenininho. Falou: é. Primeira diferença: o bambu sabe que é oco desde pequeno. Essa é a primeira coisa. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você. Depois você vai na catorce de bambu ali e aprende o resto. Primeira coisa que o bambu ensina para mim e para você: desde pequeno a gente é oco. O que significa isso? Vazio para poder encher-se de Deus. Por isso que a gente foi feito oco. Por isso que a gente nasce vazio. Porque Deus quer nos encher com o seu em plenitude. Então, primeira coisa, o bambu sabe desde pequeno que ele é oco. Então, sabendo que é oco, que é fraco, ele toma alguns cuidados. Segunda coisa que o bambu nos ensina: a nossa vocação é o céu. O bambu é uma grama, da família das gramíneas. Enquanto as gramas comuns se alastram, o bambu, sendo uma gramínea, sobe, porque ele tem uma meta. Todo bambu só cresce para o alto. Você também. Ou você cresce para o alto, ou a tempestade vai derrubar você. Eu tenho que ter uma meta. É no alto que está a vossa meta. Somos cidadãos do céu. Nós nascemos para lá. É lá para cima que eu tenho que olhar. O bambu está sempre olhando para o céu, sempre buscando o alto, sempre buscando a graça de Deus. Terceira coisa: se ele quer crescer muito, ele tem que ter raízes profundas. Por isso ele vai se alastrando. O tanto que um bambu cresce para cima, ele vai se alastrando na terra, ele vai enfiando, ele vai achando pedra, a raiz vai abraçando, abraça no outro tronco, ele enche. Eu tenho lá em Betânia um bambu chinês, já tem uns 3 anos que ele está plantado, está nessa alturinha. Ainda vai levar uns 2 anos para ele começar a crescer. Mas quando ele crescer, ele vai chegar a 20, 30 metros de altura. Ele leva 5, 6 anos só criando raízes. Terceira coisa que o bambu ensina para mim e para você: se eu quero chegar lá no alto, eu preciso ter raízes sadias, raízes saradas, raízes curadas. E o que significa raízes? Raízes é aquilo que a gente tem escondido. A árvore, com o tempo, ela vai envelhecendo, as raízes começam a aparecer. Conosco também. As raízes são os vícios que a gente vai escondendo. Eu tenho que deixar a graça de Deus, a graça da cura, penetrar cada uma das minhas raízes. A raiz é a minha fé solidificada.
A raiz é alimentada pela leitura contínua e constante da palavra de Deus. A raiz é alimentada por um grupo que me dá sustento, me fortalece. Primeira coisa que o bambu me ensina. Primeira coisa, eu sou oco desde pequeno. E por que eu sou oco? Para poder ser cheio de Deus. Então quanto mais eu me esvaziar, mais cheio de Deus eu serei. Segunda coisa que o bambu me ensina, é preciso crescer para o alto. Terceira coisa que o bambu me ensina, eu preciso ter raízes profundas, raízes sólidas, raízes saradas, raízes curadas. Quarta coisa, bambu não cresce para o lado. Se eu quero ter a graça de crescer para cima, eu não posso criar galho. Bambu não cria galho. A figueira criou galho, bambu não. Criar galho significa dispersar nossos dons, nossos talentos em coisas que não deve. Quantas pessoas se enroscam na vida porque está sempre amarrado, está amarrado com fulano, com cicrano, com a falsa amizade, tem que vir, eu tenho que ir lá porque, sabe como é que é, né, a vida na sociedade, eu tenho que ir, coisa nenhuma, vou se eu quiser. Uma vez a senhora lá em Brusque falou para mim, o senhor esteve na casa de fulano, não foi na minha casa. Sei por que eu tinha que ir na sua casa. Já não casei para isso, minha filha. Eu vou onde eu quiser. Falou, credo. A gente vai criando tanto galho, depois vive quebrando galho. A pessoa se divide. Tem tanta coisa para fazer. É o tal das secretarias, né? Cria tanta secretaria, tanta galhada. Corta as galhadas. Porque quanto menos galho eu tiver, menos dolorosa será a poda. E João 15 diz que a gente será podado. Os galhos significam as coisas que a gente vai acumulando. Já percebeu quanta coisa a gente tem que a gente não precisa ter para ver? E vai se apegando. Tem gente que chega lá, se aquela caixinha cor de abóbora que ganhou no aniversário da avó dela de 1938, se aquilo não tiver lá, ela fica deprimida. Estragou a minha caixinha. Porque eu queria hoje usar aquela calça com o zip nas costas e não. Corta um pouco do galho. Quanto menos coisa a gente tem, melhor. É como aquele sujeito que foi procurar um guru, um sábio espiritual, um mestre, para pedir ajuda para ele. Falou, ele mora aqui, a casa dele é logo aí. Aí chegou até a casa dele, era um salão, o homem morava numa tenda. Aí entrou, o mestre convidou ele a entrar, chegou lá, tinha um colchão no chão, 2 cadeiras, 2 pedras assim, uma panelinha, mais nada. Aí o homem ficou impressionado com aquilo e falou, mestre, onde estão as suas coisas? Aí o mestre riu e falou, onde estão as suas? Ele falou, mas eu estou aqui de passagem. Eu também. Nós estamos aqui de passagem. Se você quer crescer lá para o alto, corte os galhos. Corta a galhada. Canaliza. Crescer para o alto e tirar as galhadas significa investir a minha vida. E isso vale para tudo. Quantas famílias estão cheias de dívidas, cheias de problemas, porque não se une. Corta o galho, corta o supérfluo. Quanta coisa que você não precisa. Oh meu Deus, quanta coisa eu não preciso para ser feliz. Quanta coisa. Eu não preciso. Só que a gente vai se apegando, O galho é assim, ele vai grudando. O galho cresce aqui, gruda lá. Aí aquilo parece que já faz parte do galho. Aí tem que proteger aquilo. E aí vai ficando pesado, O galho é muito grande, aí começa bicho vir fazer ninho ali em cima. E cobras e lagartos, e vai apodrecendo. E a pessoa tenta proteger os galhos, corta os galhos. Eu conto no livro Na Trilha da Cura, primeira vez que eu cheguei a Paris, eu fiquei decepcionado com aquilo lá. Falei, um lugar feio. Era inverno, aquelas árvores tudo seco. Eu falei, por que não corta isso tudo, né?
E depois, quando eu voltei lá, logo em seguida, primavera, aquilo tudo verdinho. A natureza ensina a gente. Na hora do frio, ela recolhe, ela não é besta, deixa cair a folha. Agora vai segurar as folhas. Segura a folha, a raiz apodrece. A natureza é sábia. O que ela faz? Ela mesmo dá uma chacoalhada assim, aproveita o vento, joga a folha cai no chão, aí fica quentinha, a raiz dela dorme sossegada. Ela recolhe a seiva e joga para a raiz, porque a terra fria mata. Aí quando começa a melhorar a temperatura, ela vai devagarinho soltando. Por isso que a gente tem que podar as plantas no inverno, porque a seiva dela está concentrada na raiz, aí não morre. Será que você não está com um galho demais? Alguns de nós somos umas galhadas enormes. Aliás, tem pessoas que quando ela chega no lugar, você já nota aquela galhada chegando, aquela coiseira, aquilo parece uma árvore de Natal, aquele desfilando, parece um pavão, parece um peru, aquilo. E chega lá e chega pra cá, não consegue nem andar naquilo, né? Corta! Bambu é oco desde pequeno, quer crescer para o alto, cria raízes profundas e não cria galho. 4 coisas já aprendi. Primeira, oco desde pequeno. Por que eu sou oco? Para Deus me encher com o seu Espírito Santo. Por que Maria é feliz? Porque é cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Eu tenho que ser oco, mas cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, minha meta está no alto. Terceira coisa, raízes profundas, sólidas, saradas. Quarta coisa, é preciso cortar o galho. Quinta coisa que o bambu me ensina: olha bem de perto para o bambu. Você já viu que ele é cheio de nozinho? Não é o nó que enfeia o bambu, é o nó que dá resistência ao bambu. Por isso que lá embaixo o nó vai juntando mais próximo assim. A parte mais velha do bambu, o nó vai ficando. Porque nó significa cada etapa que eu venço, cada problema que eu supero. Cada problema que eu supero na minha vida me torna uma pessoa mais forte, me torna uma pessoa mais resistente. Se o bambu não tivesse nó, ele seria lindo, parecia um cano de PVC, mas na primeira ventania o bicho rachava de cima e embaixo. É o nó que dá resistência ao bambu, é o nó que faz o bambu ser forte, é o nó que faz o bambu ser firme. Cada nozinho significa um problema resolvido. Cada vez que eu supero um problema, cada vez que eu supero uma dificuldade, cada vez que eu supero um desafio, cada vez que eu perdoo uma pessoa que me machucou, cada vez que eu peço perdão a alguém que eu machuquei, cada vez que eu faço um pequeno jejum, é um nozinho que vai se solidificando, e esse nozinho vai amarrando e vai dando consistência. E o bambu chega a ser tão forte que na China eles fazem ponte para passar caminhão de guerra feito de bambu. Eles fazem escadas, edifícios enormes. Eu preciso aprender com os nós. Os nós significam dificuldades superadas. Aqui Jesus dobrou-se diante de algumas dificuldades, nós que ele superou, nós que ele assimilou. Meu irmão, uma coisa muito importante: problemas todos nós temos, os problemas precisam ser assimilados e não fugir do problema. O mundo de hoje ensina você a fugir do problema. Toma um gole de cachaça que passa, toma um Doril, a dor sumiu. Não vou falar mais nada, senão rima com esse negócio aí, não deve. Toma isso que vai não sei para onde. Não, Jesus está dizendo para você: supere os problemas, vença os problemas. Eu estou aqui para mostrar como. Para você superar esses problemas, você precisa ter a humildade do bambu, de se pinchar no chão, de se enraizar no chão, e cada dia viver como um dom de Deus. Por isso que Jesus, o Deus da vida, nos ensina: o pão nosso de cada dia. Tem um problema a ser superado, supere esse problema agora, resolva. Como que eu vou resolver? Jesus deu a pedagogia para nós. Vai para o seu grupo, lá no seu grupo, aquelas pessoas que são amigas, 2 ou 3 pessoas. Aliás, o evangelho de hoje vai tratar dessa mesma temática.
Coloque-se com essas pessoas num momento retirado de oração. Abra o seu coração, faça uma oração honesta. Meu Deus, minha alma está triste. Senhor, eu estou abatido. Senhor, eu estou com dor. Senhor, eu estou abatido demais. Senhor, eu estou machucado. Senhor, eu estou ferido. Senhor, eu estou me sentindo sozinho. Chora diante de Deus, chore suas mágoas diante de Deus. Aquela definição linda de oração que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ana rezando. E quando o sacerdote acha que ela está bêbada, porque o jeito que ela rezava, ela diz: não, eu não estou bêbada. Eu derramo a minha alma na presença do Altíssimo. Que definição de oração. Derramo a minha alma, derramo. Derramar é pegar um copo e derrama a minha alma na presença. E você derrama a sua alma na presença de quem? O bambu tem nós. E nós significa etapas. Uma longa caminhada se faz com pequenos passos. Andar é a coisa mais fácil que tem. Você só mexe o pé de trás, ó. Observe que depois em casa você pode fazer a experiência. Veja, ó, só estou mexendo o pé de trás. O da frente eu nem me incomodo com ele. E anda. Significa que problemas a gente tem que solucionar um de cada vez. Ai, padre, eu tenho 30 pratos para lavar. Você nunca lavou 30 pratos. Você lava um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um, depois um. Faz um por vez. Conquiste cada etapa vencida. Cada etapa é uma etapa, cada etapa é uma vitória. Celebra essa vitória. Os nós são aquilo que fortalecem o bambu. Primeira coisa que o bambu me ensina: eu sou oco. E por que eu sou oco? Para ser cheio de Deus. Segunda coisa que o bambu me ensina: é preciso crescer para o alto. Terceira coisa: eu preciso ter raízes sólidas, firmes, saradas. Raízes saradas, curadas. Quarta coisa: o bambu não cria galho. Quinta coisa: fazer dos nós uma amarra, uma resistência. Como numa construção, você vai fazer um prédio, a cada pedaço de construção tem que fazer um amarro, tem que colocar uma estrutura. É isso que sustenta a gente. A construção é um tijolo em cima do outro, tijolinho por tijolinho. A vida é assim. O mundo de hoje oferece tudo pronto, tudo mágico, tudo automático. Não! Jesus está dizendo para nós que a cura interior é um processo onde o Espírito Santo se junta ao meu espírito, se une ao meu espírito. Romanos 8, 26. O mesmo Espírito se une ao meu. Ele não faz por mim. O homem que chegou lá na igreja: o padre, eu queria que o senhor rezasse para a minha cura. O padre falou: você tem que ter fé, meu filho. Ele falou: eu tenho muita fé, padre, muita fé. Eu tenho tanta fé que eu vim a cavalo. E eu deixei meu cavalo lá na porta da igreja, eu nem amarrei ele, porque eu sei que Deus está cuidando do meu cavalo. Vai amarrar o cavalo, rapaz? O senhor não acha que Deus tem coisa mais importante a fazer que ficar segurando o cavalo na porta da igreja? Ora! Amarre seu cavalo. Faça sua parte. São nós que a gente aprende com os problemas, com as dificuldades. Sexta coisa que o bambu nos ensina: meu filho, olha bem para esse bambu. Ele está sozinho? Não. A primeira coisa que o bambu faz, quando ele começa a crescer, ele deixa o vento, e esse vento é do Espírito. Eu falei aqui em Pentecostes. Ele deixa o vento jogar uma sementinha do lado, e outra do lado, e outra do lado. Bambu só cresce em toça. Por isso que você olha de longe, uma toça de bambu é maior do que uma figueira, é maior do que uma árvore. E essa toça é tão grudada, por quê? Primeiro, não tem galho. Nenhum deles tem galho. Segundo, porque eles têm raízes profundas, todos eles. Terceiro, porque todos eles estão crescendo para cima. Quarto, porque todos eles sabem que são ocos. Quinto, todos eles vão se grudando um no outro
porque aprenderam a fazer isso consigo mesmo. Quem aprendeu a superar os nós, vai aprendendo agora a se apoiar um no outro. O bambu se apoia em si mesmo pelos nós. Problema superado é vitória garantida. E agora se apoia em quem está do meu lado. E um se apoia no outro. E um balança junto com o outro. E eles vão até se entrelaçando. Se você tentar tirar um bambu lá do meio da tosse, você não consegue. Ele está grudadinho. Bambu nasceu oco. Quer ir para o alto. Portanto, cria muitas raízes. Supera cada dia um problema. Os nozinhos que a vida vai lhe oferecendo. Cada problema superado é um nó que firma. E ele se torna forte. E ele se torna firme. Ele vai cortando os galhos. Quem não corta os galhos não consegue viver em comunidade. Por que as pessoas não conseguem viver em comunidade? Tem gente que não pode. Como é que vai pôr 2 pavão macho junto? Não cabe. A hora que eles abrem é que top. Tem marido que quando chega em casa a mulher tem que ir embora, porque não cabe os dois, não cabe. A hora que a mulher chega, o marido e vai lá. Manhã! E sobe. Corta os galhos. A sua comunidade está sendo destruída, por quê? Porque tem galho demais, corta. O que são os galhos? São os milindres. Ai, fala uma coisa, deixou eu tão triste. Padre, eu gostava tanto que a pessoa, ajudei tanto ela, tanto. Agora só vi a hora que a gente mais precisa. Como dói em gratidão. A hora que a gente mais precisa, que a gente sabe. Milindre, corta o galho. Caiu um galho, aprenda com a lagartixa. Esse dia eu fiquei tão triste. Tinha uma lagartixa enfiada na minha janela. Eu abri a janela e fui tocar, coitadinho, para sair. É prender o rabo. Não é que ela soltou o rabo, largou o rabo na ponta da minha vassoura e saiu e foi balançando aquele toquinho, fazendo assim pra mim. Aí eu fiquei com raiva da lagartixa. Lagartixa, ó, perde o rabo e não morre. Que coisa impressionante, amigo. Eu aprendi muito com ela. O pavão, a mesma coisa. O pavão, quando chega no verão, calor, o que faz? Derruba aquelas penas tudo. Fica curtindo. Aí depois, quando vem o frio, ele solta de novo, que vai crescer. As árvores não fazem cair as folhas? Aprenda a perder os galhos. Galho é posição social. Quantas vezes você está triste? Ah, porque eu tinha um emprego tão bom, eu tinha uma segurança e perdi. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Foi porque você perdeu aquilo que você conseguiu chegar onde chegou. Louvado seja Deus. Corta os galhos. Só não vive em toça quem tem galho demais. Porque aí o galho de um cutuca a outro, entorta a outra, machuca a outra, quebra a outra, pudrece a outra. Bambu não, os galhinhos que ele tem não é nem galho, é umas folhas um pouquinho maior, aquilo vai se entrelaçando, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Primeira coisa que o bambu me ensina: eu nasci oco. E por que eu nasci oco? Cheio do Espírito Santo. Segunda coisa, é preciso. Terceira coisa, raízes profundas, curadas, saradas, sadias, firmes, resistentes. Quarta coisa, chegue num acordo. Se eu quero crescer para o alto, eu preciso cortar os meus. Quais são os galhos que eu preciso cortar? Os vícios. Quinta coisa, os nós têm que ser transformados em problemas superados, que vão criando a minha resistência. Sexta coisa,
O bambu cresce sempre em toça. Sétima coisa, tudo em Deus é perfeito. O menininho desceu do cangote do avô. O avô pegou a ponta do bambu, entortou até o chão, soltou, o bambu voltou. Meu filho, aprenda com o bambu a ter a humildade de se curvar na hora da tempestade.